Vamos pegar as nossas Bíblias. Lucas, capítulo 5. Continuando na série, a história de Jesus. Hoje vamos falar do chamado dos discípulos. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Lucas 5, 1 a 11. Vamos ler a palavra de Deus? Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Pessoal, estamos nessa série da vida de Jesus. Hoje, 5ª semana, falamos já sobre quando o Espírito Santo desceu lá no ventre de Maria. O anjo falou para ela que ela era agraciada. Falou com José em sonho. Falamos de Jesus nascendo numa manjedoura. Falamos da sua infância, com 12 anos, ele lá no templo, discutindo religião. Falamos sobre sua tentação semana passada. E hoje, sobre a escolha dos seus discípulos. Ele começando a chamar 12 discípulos para andar com ele e depois da sua morte continuar o seu trabalho aqui nessa terra. Vamos ver então, para começar esse texto bíblico, o versículo de 1 até o 3, um barco, versículo 1 a 3. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Vamos imaginar a cena, pessoal. Lago de Genezaré, está dizendo aí no versículo, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. Um lago, imagine lá um lago, aquelas palmeiras, imagine um lugar assim bem agradável. E nisso está ali, naquele lago, Jesus Cristo. E as multidões atrás dele, grande multidão. Ele vê um barco de Pedro, dos seus sócios, ancorado na margem, e ele já entra no barco. Pedro, vou usar o seu barco. Entra no barco de Pedro e começa a pregar, porque a multidão vinha espremendo ele precisava de um espaço para falar. E ele se afasta da margem ali em cima daquele barco e continua pregando a palavra, ensinando a palavra para aquela multidão. Entrou, pediu, fala: Pedro, vai, afasta um pouco aí, deixa eu continuar a minha pregação. Só aquele dia, pessoal, Pedro tinha tido um dia ruim. Pode passar para mim, Vitor, dá uma força aí. Um dia ruim, versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você já teve um dia assim, um dia de frustração? Um dia assim que você fala assim: poxa, hoje não podia ficar em casa, ou hoje
feito nada, dormido o dia inteiro. Frustração, frustrante, aquele dia que o pneu furou, bateu o carro, criança doente, não vai nada dar certo o trabalho. Fala, meu Deus do céu, não vai acabar esse dia? Um dia ruim. Pedro teve um dia ruim, não apanhou nada, desanimado. E bem naquele dia, gente, Jesus entra no seu barco. Eu acho isso aqui interessante. Por isso que a gente nunca deve desanimar. Mesmo que o dia está difícil, mesmo que o dia está ruim, quem sabe naquele dia Jesus entra no seu barco. É uma coisa fantástica isso. Aquele dia que não tem nada para te oferecer, mas há algo que Deus pode mudar aquele dia. Há uma situação, há um momento no seu dia que a coisa vira. E você consegue fazer algo bom, você consegue ter um dia melhor, você consegue abençoar alguém ou ser abençoado. Enfim, Pedro recebeu o próprio Cristo no seu barco, num dia ruim. E Jesus falou assim para ele, Pedro, joga a rede, Pedro. Joga a rede. Mas Jesus, tive um dia ruim, Jesus. Tive uma pesca péssima. Estou frustrado. Pedro, joga a rede. E o que Pedro faz, gente? Pedro obedece a Jesus. Versículo 4 e 5, mais uma vez. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos repetir esse final aqui, pessoal. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Outras palavras assim, Jesus, olha, não tenho expectativa nenhuma. Não tenho expectativa nenhuma, mas pela tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede novamente. Gente, ele estava lá desde a madrugada, diz que a noite inteira, estava pescando a noite inteira, já era dia, não sabemos a hora do dia, talvez 10 da manhã, um dia ruim. Mas Jesus, pela sua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Tem dias também assim que nós temos que fazer o que Cristo manda, não porque temos vontade e nem porque acreditamos na mudança, mas porque nós obedecemos a Jesus. É uma obediência incondicional, onde existe uma confiança de que a palavra de Jesus pode mudar a nossa história. E assim acontece, gente. Acontece um milagre. Vamos ver o versículo 6, 7 e 8. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Gente, algo extraordinário aconteceu. Um milagre. O que era um milagre? Uma pescaria que não estava dando peixe nenhum, começou a dar peixe. Gente, aqui é as mãos de Jesus. Não é nada natural. O estudioso vai falar que não, porque nesse momento um cardume passou bem embaixo do barco. Não tem nada disso, gente. Só se Jesus mandou aquele cardume. Jesus fez um grande milagre naquele momento. Algo extraordinário, fora do ordinário. Diz a Bíblia que os barcos se encheram tanto que foram a pique, ou seja, quase afundaram. De tanto peixe. As redes iam se rasgar. E nesse momento, Pedro sente que Jesus não é uma pessoa comum. Jesus não é alguém normal. Nesse momento ele se ajoelha diante de Jesus, o versículo 8, nos pés de Jesus e fala, Jesus, não sou digno, sou pecador, eu não mereço você entrar no meu barco, eu não sou digno de você entrar no meu negócio, na minha empresa, eu não sou digno.
sabe aquele sentimento de indignidade? De Jesus abençoando você e você, poxa, eu não mereço. Fiz tanta coisa errada na minha vida, já fui tão incrédulo e Jesus ainda me convida. Enquanto Simão puxa as redes, ele cai na rede de Jesus. Jesus queria mostrar para ele algo a mais naquele dia. E assim, Pedro vai receber um chamado especial no versículo 9 e 10. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Serás agora pescador de homens. Jesus faz um convite aqui muito especial, gente. Eu não sou mais pescador de peixe, pescador de homens, de mulheres. Jesus chama para um trabalho glorioso, ganhar almas, ganhar vidas. Gente, ganhar alguém para Cristo é uma experiência que, se você não viveu ainda, você tem que viver, que não há nesse mundo nenhum recurso financeiro que pague. A alegria de você ver uma pessoa se entregando a Cristo, mudando de vida. Eu já tive esse grande privilégio de sentir isso várias vezes. Uma das últimas vezes agora, pouco tempo atrás, tive essa oportunidade de uma pessoa se converter através da minha vida, eu ser um instrumento na vida dela. Gente, isso não tem uma recompensa financeira, gente, não tem. Todos nós podemos sentir isso, de ser um pescador de vidas. É um grande privilégio ser um pescador de vida. Você pode ser útil. Você pode ser útil nas mãos de Cristo. Aqueles homens agora, eles não estavam mais ganhando peixes, ganhando almas agora, tirando pessoas da morte para a vida, pessoas das trevas para a luz, tirando pessoas da mão de Satanás para o reino, como diz Paulo, do Filho do seu amor. Esse é um grande privilégio. Grande privilégio. A missão deles agora não era pescar peixes, mas ganhar homens e mulheres, crianças. Aí você fala assim: ah, pastor, mas isso aí era para Pedro, isso aí é para o pastor Daniel. Gente, sabia que esses homens eram pessoas humildes? Você quer ver, se você quiser comprovar isso, Atos, capítulo 4, versículo 13, diz assim, Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha, isso aqui é interessante. Iletrados e incultos. Mas as pessoas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Interessante isso aqui. Deus pega uma pessoa simples e faz dela um homem, uma mulher preparado, capacitado para ser um pescador de almas, de vidas. Abraham Lincoln disse assim: Deus deve amar as pessoas comuns, pois fez muitas delas. Deus deve amar as pessoas comuns. Jesus não buscou os seus discípulos entre os fariseus. Jesus não buscou os discípulos entre os rabinos. Ele buscou os seus discípulos no meio dos pescadores. O que isso quer dizer? Que todos nós aqui, ninguém pode dizer assim, ninguém aqui deve dizer: ah, eu não sei, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. Não, ninguém pode dizer isso. Todos podemos ser instrumentos nas mãos de Jesus. Todos nós.
E é interessante a resposta que Pedro dá, versículo 11. Não só Pedro, mas como os seus sócios, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Eles aceitam. Eles aceitam aquele chamado. Eles não negam. Eles não criam dificuldade, como Moisés criou. Não sei falar. Eu sou pesado de língua. Não, eles aceitam. Eles aceitam, eles não hesitam, não discutiram, não perderam tempo, não duvidaram, não colocaram condições, simplesmente obedeceram. Eles obedeceram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu quero mostrar mais um texto para você. E vou encerrando essa mensagem. Como eu estou falando sobre os discípulos, Lucas capítulo 6, vamos ver o nome dos 12 discípulos de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, e vamos indo para o final dessa devocional. Lucas capítulo 6, 12 a 16, aqui está a escolha dos 12 discípulos, 12 apóstolos. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Aqui está então o nome dos 12 discípulos de Jesus. Eu li uma frase hoje, queria que você refletisse nisso aqui. Convidamos as pessoas para aceitar Jesus, porém, temos que convidar as pessoas para negar a si mesmas, né? Vou repetir. Convidamos as pessoas para aceitar Jesus. Porém, temos que convidar as pessoas para negarem a si mesmas. Ser discípulo, né, gente? Ser discípulo de Jesus. Vamos orar? Sim, Jesus, queremos nos alistar, Pai, no Teu exército. Queremos ser discípulos também. Queremos estar contigo, Senhor. Porque o Senhor disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não é um caminho de glória, é um caminho de renúncia. Deixar muitas coisas para trás. Muitas vezes, viver a contracultura, viver um mundo diferente, ver a vida de outra forma. Mas queremos sim, Pai, ser discípulas de Cristo. Nos alistamos, Pai. Conta conosco, no nome de Jesus. Amém.